xícara de chá, quase deixei que ela transbordasse. Mas eu parei no momento exato, com a mão suspensa, segurando a chaleira com o dente no bico da chaleira, uma gota hesita. O equilíbrio instável. Pode entrar. Oi. Estava dizendo que as coisas acontecem quando a gente menos espera. Por exemplo, eu estava mexendo a minha xícara, ela quase transbordou, a gota parou. O equilíbrio instável. A gota sobre o líquido prestes a transbordar. Uma xícara, um milagre. Ou o resultado de uma pequena tensão. Eu vejo o líquido por sobre a borda da xícara. O chá não cabe dentro dela, mas também não vaza. Quantas gotas são necessárias para que esse equilíbrio deixe de existir? Sem esperar pela resposta, uma gota se atira em direção à xícara. Mais outra surge atrás dessa, outras tantas. É o calor. O calor acelera as coisas, ele entorpece o pensamento. Mas o mais incrível é que o chá não transbordou. Movimentou-se, as bordas balançaram que nem uma geleia, mas a tensão não se rompeu. E agora eu sei. Cabem mais gotas na xícara do que aparentemente ela poderia suportar. Dentro de mim eu também sinto, sabe? Alguma coisa espera. Escorre lentamente, tentando se segurar, mas vai cair. Inevitavelmente vai cair. A questão é, quanto tempo eu aguento? O tempo de permanência de uma imagem. Da queda de uma gota, de um piscar de olhos. Olha, um espaço amplo. O que fazem aquelas pessoas lá reunidas? E o que eu faço aqui? Eu sinto o espaço aqui pequeno, opressivo, se comprimindo. Olha, se eu pudesse enxergar para além da moldura dessa foto, mas eu posso. Eu posso. As pessoas chegam na praça aos milhares, vindos de todos os lugares da cidade, vindos de fora da cidade. São jovens, na sua maioria, mas também existem idosos, crianças, tem artistas, funcionários, pessoas de todos os tipos. Elas acampam na praça, elas ocupam o espaço pacificamente. Passam-se os dias, a mídia registra tudo, até que a polícia pede para desocupar o espaço público. Espaço público. As pessoas ficam. Então a polícia os tira de lá. À força. Violentamente. Isso aconteceu na China, em Tiananmen, na Praça da Paz Celestial. Eu tinha 22 anos e quando eu vi essa imagem, eu não acreditei. Hoje, eu tenho 45 anos. Isso acontece aqui, agora. Então vamos lá. Pedaços do meu mundo. O palco, a música, a plateia, as projeções, a câmera, cadeira, a mesa, luminária, o meu chá.
meus hábitos, os meus costumes. O jornal, a minha xícara de chá quente, a garrafa térmica. Daqui, o que eu consigo enxergar, o meu horizonte é ínfimo, é estreito. O ar é sufocante. Esse ruído insuportável é o meu silêncio. Sigo em frente e abro o caminho. Da minha pequena janela eu só vejo o que é necessário. É assim meu campo de visão. Preciso, objetivo. Sigo. Atrás de mim outros tantos, como uma fila interminável de formigas, como máquinas, uma atrás da outra, seguindo o seu curso. Quando eu era criança, eu passava horas sozinho no pequeno quintal da casa do meu pai. Quer dizer, não exatamente sozinho. De vez em quando aparecia por lá um cachorro, um vira-lata. Ele vinha me fazer companhia ou atrás de comida, não sei, mas eu o chamava de ninguém. Eu e ninguém ficávamos horas, hipnotizados por aquela fila de formigas que saía lá do fundo do quintal do meu pai em direção à cozinha da minha mãe. Olha, aquilo me intrigava, porque eu nunca vi a primeira formiga, sabe? A líder, a que aponta o caminho, a que comanda. Então eu, né, na minha maldade curiosa de menino, eu experimentava pequenas interrupções, pequenos desvios. Eu brincava de Deus, esperando pelo resultado. E o que é que eu via? Aquela que se tornava a primeira, depois de um breve momento de hesitação, encontrava rapidamente o caminho predestinado, sabe-se lá porque outro Deus, e não era eu. O mais curioso é que ninguém não conseguia entender por que elas podiam almoçar na cozinha da minha mãe, enquanto a eles só cabiam os restos. Eu era um Deus para ninguém. Um Deus incapaz de permitir liberdade de escolha, mas um Deus. A outra coisa que eu me lembrei, a minha solidão não era completa não. De vez em quando apareciam por lá umas crianças da vizinhança e só uma brincadeira me interessava. 9, 8. Eu me escondia no escuro e profundo silêncio, aguardando a contagem regressiva. 6. De dentro, sufocado pela falta de ar e pela ansiedade da espera, eu tentava espiar pela festa de luz o que acontecia. Um a um, meus colegas iam sendo descobertos, enquanto eu esperava o momento certo de dar as caras. Eu me lembro do dia em que ele parou na minha frente, olhando para onde eu estava. Saia daí! Você não tem escolha! Agora, imagine você por trás de uma máquina que só lhe permite um pequeno campo de visão e a necessidade de atribuir um significado às imagens que você vê, sabendo que o que está para além da moldura do seu quadro é o que constrói uma ideia. Eu
espero que até o final da noite as sombras fiquem claras, visíveis. Eu olho para fora e eu não vejo nada. São as luzes de dentro que me cegam. Eu olho pela janela e o que eu vejo são os meus olhos. É como se eu me visse num espelho, sabe? Mas eu não me reconheço. Esse diante de mim não sou eu. É o outro, não por ser mais velho, com rugas, cabelos brancos, não. Eu não vejo na minha imagem meu pai, meu avô, qualquer referência ao meu passado. Eu não me lembro dos olhos dele. Eu me lembro da minha expressão de horror. Tinham acabado de atropelar um cachorro. O meu pai me puxou pelo braço com tanta força que eu tive que usar uma camisa de manga comprida em pleno verão por uma semana. Ah, não é ninguém! É só um cachorro vira-lata! Não é ninguém. Como é que eu não me lembro dos olhos dele? Eu me lembro do medo que eu tive. Quem está aí? Quem está aí? Eu sei que tem alguém aí no escuro. Quem está aí? Quem está aí? À noite é a mesma coisa. Você se aproxima, hesita, fica me observando e aguardando o momento certo de dar as caras. Você não pode evitar. Na verdade, nenhum de nós pode evitar. Eu já tentei te ignorar de todas as maneiras possíveis. Não adianta. Você está sempre me incomodando, me perturbando. Eu tento ficar acordado o maior tempo possível com os olhos abertos. Eu preparo o chá e espero o dia. E depois novamente espero a noite. Espero. Peraí, se você não tivesse aparecido naquele momento, se eu não tivesse olhado para você, patético. Você na minha frente, filho pequeno, na verdade nada pode. E eu, por outro lado, aqui dentro, tudo posso. Mas evito uma, duas, quantas vezes forem necessárias. Uma valsa silenciosa, um desvio irônico, um pra lá, dois pra cá, um balé cômico. Patético. É claro que o que vivemos naquele momento não era uma brincadeira, um jogo. Mas agora as regras são minhas. Vamos? Apareça! Apareça logo de uma vez! Estou aqui te esperando! Apareça! Aí está você. Você foi embora e me deixou só com os meus pensamentos, as consequências do nosso encontro, mas agora você está aqui. Eu preciso te contar como as coisas se passaram. Ele parece um pouco aflito, angustiado, cheio de dúvidas. Ele simplesmente age e transfere para o outro a dúvida, a escolha. Na verdade, ele não fez nada. Coube ao outro a decisão. Foi o outro que sofreu aqueles minutos intermináveis de agonia. Depois, ele se esconde lá no meio da multidão e se torna um herói. Afinal,
Um herói tem que manter a sua identidade secreta, não é? E o outro ali, sem voz, sem identidade, sem imagem. Não é por isso que eu estou aqui. Não me interessa saber o que eles querem, o que eles pensam de mim, o que eles pensam de você. A única diferença entre nós dois é que um põe a máscara de herói e o outro a tarja preta do criminoso. Não, mas como? As consequências que sofreu. Os riscos que correu, mas meu amigo! E quanto a mim? Você chegou a pensar... Você estava preocupado em você mesmo? No que todos estavam pensando do pequeno homem que enfrenta a máquina? Quem será ele? Um entre tantos, no meio da multidão. Um exemplo para todos. Mas não é por isso que eu estou aqui, não. Eu quero estar diante de você como nós nunca estivemos. Agora, é você que espia pela fresta de luz. E veja como eu o vi. Sofra a angústia da escolha que eu sofri diante de você. Avançando, cruzando a praça. Tudo calmo, tranquilo. Avançando pela avenida. Espera, parece que tem um homem ali na frente. Não pare, continue. Continue, estou dizendo. Ele vai sair. Ele tem que sair. Saia daí. Avance, continue! Sai daí! Não! Espere! Pare! E a cada nova pergunta que surgia, com as suas dúvidas, com as suas diferenças, as suas possibilidades, mais e mais perguntas se faziam na minha cabeça. As respostas que eu tinha decorado tão claramente se desfaziam em dúvidas, cada vez maiores e insuportáveis. Dormir. Perder a consciência de todas as coisas. Nem uma réstia de luz. Amanheceu. As manchetes em todos os jornais.
7:06, na manhã da última segunda-feira, o homem da camisa branca brincou de dançar com a morte. Sozinho, em plena Avenida da Paz Eterna, ele enfrentou uma coluna de tanques. Sozinho. Dançar. Morte. Peraí, tá certo isso? É justo isso, tá? Tem alguma justiça nisso? Eu estava lá quando enfrentei você. Um homem imóvel na minha frente. Eu parei o tanque. E aquilo não teve nenhuma brincadeira, pelo menos não pra mim. E se houve uma dança, meu amigo, ela foi comigo e não com a morte. A morte não conduz, ela simplesmente recolhe os restos, como um urubu que aguarda pacientemente o final da luta. No alto dos prédios, nas varandas do hotel, nas câmeras de TV, nos jornais entregues de porta em porta. Bom, e agora eu já não sei de mais nada. Quem sou eu? Quem parou o tanque? Você? Tornado pelos outros um grande acontecimento do século XX? Um líder revolucionário? Que revolução? Não, que revolução? E eu que durante aqueles poucos minutos fui contra toda e qualquer ordem que interrompesse a sua revolução. Nesse lapso de tempo que durou o nosso encontro, nada mais fez sentido para mim. As ordens. Armas disparadas. Tumultos na cidade. Corpos dilacerados. Vidas que se foram. Frieza das nossas ações anteriores. Bom, tudo isso de um momento para outro passou a não fazer o menor sentido. Não, mas para você com certeza tinha um sentido muito claro, muito límpido, né? Então me diga. Qual o sentido disso? Quem é esse que se coloca à minha frente? Que me obriga a esquecer o todo e a olhar para ele? Que me obriga a focar? Que me obriga a vê-lo? Tá vendo essa cicatriz aqui? Eu tenho ela acho que mais de 20 anos. Mas não tem a menor importância como ela veio parar aqui. Não. Agora olha aquela xícara. Você nem imagina como ela é antiga. Meu pai bebeu nela. Meu avô, o pai do meu avô. Sabe quanto tempo eu levei para encostar meus lábios nas marcas que eles deixaram? Leva-se um tempo incomensurável para se recuperar o contato de um beijo. Você não sabe? Não é capaz de imaginar. Bom, me diga, existe alguma marca no seu corpo que eu possa olhar e dizer, ele existe? Não, eu quero saber da sua existência agora, não naquele momento. Eu sei que você estava lá. Eu lhe dei a oportunidade de sair da minha frente. Eu tive que parar, mas não deveria. As minhas ordens foram claras. Avançar e liberar aquele grande espaço sem derramamento de sangue. Eles sempre falam isso, sem derramamento de sangue. Durante a noite, eu avancei no meio daquele tumulto. Eu tinha uma ordem, eu tinha uma obrigação e a cumpri. Mas
a luz do dia, o silêncio e a solidão imperam. E eu o vejo. Um homem imóvel na minha frente. Bom, não apenas eu, todos veem. Mas e se eu sei? E se eu sei que existem câmeras no alto dos prédios? Você e eu sabíamos que estávamos sendo observados pelo alto comando, pela polícia, pela população, por todo mundo. Eu parei simplesmente porque essas eram as minhas ordens. Eu poderia ter passado por cima de você. Você lembra o que disse? Você lembra o que disse o grande líder, a primeira formiguinha? Aquela que ninguém vê. Qualquer pessoa com bom senso pode ver que os nossos tanques estavam determinados a seguir em frente. Esse solitário canalha jamais poderia tê-los parado. Essa cena gravada em vídeo claramente contradiz a propaganda ocidental. Isso prova que os nossos soldados exercem o mais alto grau de autocontrole. É isso. Tudo que você via era uma máquina na sua frente. Eu não sou essa construção de aço, não. Eu estou aqui dentro. Eu me sentia seguro lá dentro e parei o tanque. De uma hora para outra, essa armadura de ferro passou a ser pequena demais para mim. Era como se eu estivesse nu em plena guerra. No meio das ordens e contra-ordens, tudo que eu repetia era: tem um homem no meu caminho. Tem um homem no meu caminho. E me obrigavam a seguir. Desvie para a esquerda. Avance. E lá está você. Desvie, direita. E lá está você de novo. Não, esquerda. E de novo você, eu desisto. A pressão é enorme. Entre a minha obrigação, o meu dever e a minha vontade, um vazio imenso. Durante a noite, enquanto retomávamos a praça à força, eu não vi nada. Meus ouvidos eram meus olhos. Armas disparadas. Gritos de ódio, de desespero. Eu não tive dúvida, eu cumpri com a minha tarefa. Mas agora... sou eu e você. E mais nada. E agora eu já não sei se eu fiz a coisa certa. Quem parou o tanque? Quem? Uma máquina não poderia parar quando as ordens eram continuar? Fui eu que parei o tanque. Eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão que me lançou nesse maldito momento sem saída, sem solução. É isso. Eu assumo a responsabilidade dos meus atos perante os meus, os teus, perante todos. Tudo que ele não queria era estar ali. Meu pai, meu avô, toda a minha história foi feita de atos heróicos. Eu queria fazer parte dessa história.
Mas a cada passo que eu dava, mais eu sentia que caminhava no sentido oposto. Mas eu estava ali e isso não fazia o menor sentido. Enquanto avançávamos em direção à praça, vindos de fora da cidade, encontramos várias pessoas que nos ofereceram comida, bebida, e eu estava faminto. Eu tinha uma tarefa a cumprir e a cumprir. E assim me lancei, no meio da escuridão, passando por cima das minhas dúvidas. No escuro, escondido, dentro da máquina, passando por cima das suas dúvidas, cumprindo com a sua tarefa, eu desejava o amanhecer. E no dia seguinte eu vi, em meio à paz celestial, as minhas dúvidas destroçadas. E segui, em plena luz do sol, um desfile de poder com a minha máquina. Feliz por não ver ninguém, certo de que logo retornaria ao meu lar, agora tão distante, tão irreal. E de repente, na minha estreita faixa de visão, ele aparece. Eu implorava por uma solução que viesse de fora. De um Deus ex machina, isento, que nos tirasse daquela situação insólita. Eu não acreditava em você, não acreditava em mim, não acreditava em ninguém. Eu só queria fazer a coisa certa, mas... qual é a coisa certa a se fazer? Justo eu, que sempre ri daquele ritual estúpido da minha tia, acendendo incensos, escrevendo bilhetinhos, esperando uma resposta pronta de alguém que não existe, justo eu agora estava ali, desesperado por uma resposta. Siga em frente. É uma ordem. É a sua obrigação. Você não tem escolha. É necessário seguir o curso da revolução. Curso da revolução. Siga em frente. É o que eu fiz a minha vida inteira, até parar aqui diante de você, à espera. À espera de quê? O que eles estavam esperando naqueles malditos momentos? Um não podia avançar, o outro não podia recuar, e em torno deles, milhares de formiguinhas que aguardavam o rumo que deviam tomar. Bom, mas agora não importa. Não importa quem representamos, o que somos, onde estamos. Estamos numa arena deserta, diante do inimigo, repassando nas nossas cabeças as orientações que recebemos, controlando os nossos nervos, fingindo uma força que nos escapa, desejando o final da luta que na verdade evitamos a todo custo. Estamos lutando contra nós mesmos. O que você esperava que acontecesse? Eu sabia que representava muito mais do que um simples soldado à frente de um comboio militar. Eu era a formiguinha líder. Eu podia, e na verdade deveria ter passado por cima de você. Mas o que eu me pergunto é, se eu tivesse feito isso, você teria ido embora, sumido, desaparecido para sempre da minha frente? E vocês? Teriam feito o quê? Ele entrou na frente do tanque, se impôs, exigiu, falou com ele, subiu nele e ainda continua me atormentando esses anos todos.
Chega, não quero mais saber. Chega. Preciso parar com isso. Chega. Você vai ficar aí aguardando a minha desistência, é isso? Mas eu não vou desistir. Foi você que desistiu. Você que saiu da frente do tanque facilmente como um cachorro enxotado na frente do carro com um simples grito. Você me transformou num idiota. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saia daí, você não tem escolha. Vá até o fim. Foi isso que eu considerei quando eu tomei a minha atitude. Vá até o fim. Só isso poderia justificar a minha atitude. Vá até o fim. O que mais eu poderia fazer? Que outra atitude eu poderia ter tomado naquele momento? Essa é a sua resposta, o silêncio? Eu sei que você está escondido nas sombras. E dessa vez sou eu quem está visível diante de todos. Mas não é fácil, né? Diante do outro, nós não podemos simplesmente fingir que não estamos. Olha, eu sei que existem momentos em que as palavras se esvaziam de sentido. Um gesto, uma ação pode não significar mais nada. Olha, talvez eu só quisesse contar uma história. Não sei. Talvez eu quisesse recontar uma história. Não, talvez eu não quisesse contar uma história. Talvez eu quisesse transformar esse palco numa praça. Talvez eu quisesse estar nessa praça. Talvez na frente do tanque, dentro do tanque, na praça. Talvez eu só quisesse estar diante de vocês como duas pessoas que têm algo a dizer uma para a outra. Talvez. Você me ajuda? Não? Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho que sair daqui. Mas eu não posso. Eu tenho que parar. Mas eu devo continuar.